O Augusto Heleno estava confessando que a ABIN estava fazendo espionagem dos candidatos. Ô Augusto Heleno, para aí, fica em silêncio que depois a gente conversa numa sala fechada. Foi aquilo. Ali é a comprovação de que o Bolsonaro era o chefe da organização criminosa. Isso então completa o quadro do que tem sido essas operações. Você já pegou os executores, sejam os que estavam em Brasília, sejam os que estavam fora de Brasília. A maioria é bagrinho, é patriotário, é massa de manobra, é imbecil que foi utilizado, não é isso? Mas são criminosos. Você já sabe uma parte dos incitadores ou insufladores, como diz a ministra Carmen Lúcia, né? Seja de parlamentares, seja de pastores, bispos, né? Que usaram para insuflar, para dar ração para esse gado, né? Para alimentar o ódio, a violência, para alimentar o terraplanismo. Você começa a mexer com os financiadores. Então esse dado que sai agora da Tempus Veritatis, né? Sobre o Luciano Hang, o Nigri, esse cara da Coco Bambu, né? É um dado importante, são os verdadeiros financiadores. Não é o cara que financiou um ônibusinho da região de Campinas para ir para lá, não. É quem bancou todo esse esquemão, e a operação permitiu atingir a quarta camada, que é a camada do núcleo político. Isso representou um baque para a extrema-direita, mas não significa que ela está quieta. E não significa que ela não tenha força. Diga, Lili. 10 minutos. Tá, deu 30, né? Beleza, eu vou acelerar. Já deram 30 minutos. Tá bom, vou acelerar. Não significa que essa extrema-direita está morta, né? Ela foi baqueada, pegou no coração, mas ela está muito viva. Vamos ver o que vai ser essa manifestação de domingo, né? Vamos ver. Aquele pastor entre aspas, aquele Silas Malafaia, Silas Malafaia está falando em 300 mil pessoas na Paulista. 300 mil pessoas na Paulista, né? Eles estão movimentando um esquemão. Esse ato do dia 25 serviu para o Bolsonaro reunir os seus fiéis seguidores, serviu para o Bolsonaro evitar a dispersão, porque várias lideranças bolsonaristas ou que tinham sido eleitas na onda bolsonarista estavam quietas, os governadores estavam quietos, a maioria dos líderes religiosos estavam quietos, a maioria estava quieta, né? O único que estava bravateando era o Silas Malafaia, né? Mas a maioria estava quieta. Esse ato do dia 25 é para reunir os fiéis seguidores, é para evitar a dispersão, é para mostrar força. Vamos ver o que vai ser. Vamos ver o que vai ser no domingo, né? Além do que eles estão se preparando e se preparando bem, na minha opinião, melhor do que o campo popular, estão se preparando bem para as eleições municipais. Tanto é que as pesquisas vão indicando, vão dando dados preocupantes, lógico que é muito cedo, dados preocupantes sobre as eleições municipais nas capitais e nas principais cidades, né? Então, a conferir, né? Então eu acho que nós estamos nesse cenário, né? Respiramos, mas ainda é um cenário de muitas dificuldades. Diante disso, quais os desafios? Difícil falar, né? Eu tenho insistido, só para provocar reflexão, Lili, Peta, Gilda, Conceição, tenho insistido em apontar 3 grandes desafios. São muitos, eu tenho fixado em 3, que me parece que são os mais importantes. Queria ouvi-los se isso é real ou não. Eu acho que o primeiro grande desafio é esmagar o fascismo, né? Esmagar o fascismo no Brasil. Nós temos que derrotar ideologicamente o fascismo no Brasil. Não é derrotar eleitoralmente, não é só em eleição. É derrotar ideologicamente, na luta de ideias, na batalha cultural na sociedade brasileira, na disputa de hegemonia na sociedade brasileira. O fascismo brasileiro tem muita força, tem força no Congresso, tem força em governos estaduais, mas o pior, tem força, respingou na sociedade. Ele está com força na sociedade. Isso se expressa nas redes digitais, se expressa nas relações familiares, se expressa na relação do sindicato com a sua base, né? É isso. Nós temos uma tradição muito autoritária na sociedade brasileira, uma tradição escravista, racista, uma tradição patriarcal, machista, misógina, uma tradição de violência, né?
Então, isso está com muita força na sociedade. Nós precisamos fazer o debate, intensificar o debate de ideias na sociedade, para derrotar o fascismo. Segundo grande desafio, nós temos que fazer com que o governo Lula dê certo. Porque se o governo Lula der errado, não é o Lula que dança, é o campo popular, incluindo o movimento sindical, que dança. Porque o que vem no lugar do Lula não é uma direita civilizada, se é que existe direita civilizada. O que vem no lugar do Lula é extrema direita braba. E vem para vingança. Então nós precisamos que o governo Lula seja vitorioso. Mas para que o governo Lula seja vitorioso, não basta, não é puxar saco, não é bajular, não é ficar aplaudindo. É preciso pressionar para que ele implemente seu programa de governo. O governo Lula vai dar certo do ponto de vista do campo popular se a economia de fato deslanchar. Isso é que vai dificultar a extrema-direita, se gerar emprego, se gerar renda, se tiver programas sociais, se tiver investimentos. Então nós temos que pressionar o governo Lula. Pressionar o governo Lula no debate sobre educação, no debate sobre saúde. Pressionar o governo Lula. O governo Lula vai dar certo se começar a enfrentar alguns gargalos importantíssimos. Por exemplo, papel dos militares. Papel do agronegócio no Brasil. O governo Lula precisa refletir sobre isso, questões estruturais. Então, quando fala, não, é fazer com que o governo Lula dê certo, tenha êxito, vai ter êxito se implementar mudanças. E vai implementar mudanças se tiver pressão, porque como ele mesmo disse, quando anunciou alguns ministérios, alguns ministros no final de 2022, ele falou, eu não preciso de puxar saco aqui em Brasília, já tem muito. Eu não preciso de bajulador. Eu preciso de quem me cobre, porque o jogo de pressão aqui é muito violento, e é muito violento, é a pressão do Deus Mercado, é a pressão da mídia, é a pressão do Congresso. Se você não fizer contra-pressão, esse governo é engolido, Então é preciso que o governo Lula dê certo. Para que dê certo é preciso pressionar. Eu costumo sempre brincar, a Lili já deve ter ouvido isso umas 200 mil vezes, deve já estar ouvido, entupido para isso. Eu costumo sempre citar uma grande figura chamada Frei Beto, um grande teólogo, né? A mãe do Frei Beto, porque a gente sabe, a mãe do Frei Beto é considerada uma das damas da cozinha mineira. Tem vários livros de culinária. Aí ele diz que aprendeu com a mãe, com a Maria, aprendeu com ela, que feijão só fica bom sob pressão. É preciso pressão. Pressão. O movimento social tem que ganhar corpo para fazer pressão. Então acho que esse é o segundo grande desafio. E o terceiro, que no meu entender, posso estar equivocado, queria provocar a reflexão. Um terceiro grande desafio que eu acho que a gente às vezes subestima, é preciso aproveitar esse momento político para recuperar a força dos movimentos sociais no Brasil. Para recuperar a força do campo popular, para recuperar a força dos trabalhadores. Ou seja, é preciso aproveitar esse momento político para comer arroz e feijão, nós precisamos ficar mais fortinho. Nós apanhamos demais. Apanhamos na materialidade com as mudanças no mundo do trabalho e apanhamos na subjetividade, na disputa de ideias e na disputa política. Brincando aqui, nós falamos que não ia ter golpe e teve golpe. Nós falamos Lula livre e o Lula ficou preso 580 dias. Nós falamos ele não e o cara foi eleito presidente da República. Ou seja, nós apanhamos demais. Nós apanhamos demais. A reforma trabalhista, a deforma trabalhista de 2017 foi um desastre para o movimento sindical. Nós apanhamos demais na materialidade, isso, com as mudanças no mundo do trabalho, e na subjetividade. Nós precisamos aproveitar agora esse governo e pressionar esse governo para recuperar força, para ganhar um pouquinho de musculatura. Nós estamos muito fraquinhos. Alguns dados que me impressionam sobre essa debilidade do nosso corpo. O movimento sindical arrecadava, todo o movimento sindical, os 13 mil sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, arrecadava 2,24 bilhões de reais em 2017. Esses 2 bi era distribuído, 60% para sindicato, 15% federação, 5% confederação, 10% centrais sindicais, né? Era isso que o movimento sindical trabalhava, era com esse montante. Era com esse montante que ele fazia inúmeras atividades, que ele ajudava a bancar o movimento social,
ajudava a bancar as marchas para Brasília, do Sem Terra, do movimento comunitário, de movimento estudantil. Era com esse dinheiro. Não era só dinheiro para o movimento sindical, era dinheiro para o movimento social. Pois bem, com a reforma trabalhista do Temer, e esse foi um dos objetivos centrais do golpe de 16 contra a presidenta Dilma, esse valor caiu de 2,24 bi para 207 mi. 10%. O movimento sindical se desestruturou totalmente. Várias sedes foram fechadas, funcionários foram demitidos, jornais deixaram de ser feitos. O movimento sindical viveu a pão e água nesse período. Esse é o momento dessa questão ser central. Como que eu recupero o fôlego? O movimento sindical tem como que ele passa a ter um papel mais forte na luta política brasileira. Ele vem perdendo força. Quer ver um outro dado impressionante? Em 2010, que foi o melhor ano do governo Lula, PIBão de 7,5%, popularidade em 83%, o movimento sindical, e aqui eu estou sendo muito generoso, né, elegeu 83 deputados federais. Em 2014 já elegeu 51. Em 2018, no golpe, 33. E no ano passado, mesmo com a vitória do Lula, 34. E eu estou sendo muito generoso, porque nesses 34, você tem figuras históricas do movimento sindical. Você não tem figuras novas do movimento sindical. Então você tem uma Lídice da Mata, do PSB, da Bahia, que foi dirigente sindical, no passado. Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, que foi dirigente sindical, no passado. Daniel, dos comerciários da Bahia, no passado. Pessoas importantíssimas, continuam tendo um papel destacadíssimo na luta parlamentar. Mas isso é que eu estou contabilizando enquanto sindicalistas eleitos. Não sou eu que contabilizo, é o DIAP, é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, como sindicalistas eleitos em 2022. 34. Olha que fraqueza do movimento sindical na disputa política. E quer ver um dado mais preocupante de todos? O movimento sindical está perdendo sindicalizados. Perdendo sindicalizados. O movimento sindical já chegou a ter, nos anos 80, 90, 24% da população economicamente ativa, da PA, sindicalizada. Com as mudanças no mundo do trabalho e tal, ele veio perdendo. Como ocorre no mundo inteiro, veio perdendo. Em 2020, já eram só 11,2% de sindicalizados. Agora, sabe quanto que está? O último dado do IBGE? 9,6%. É baixíssimo esse índice. Baixíssimo. Ele se compara a índices da Europa e dos Estados Unidos. É muito baixo. Sabe quantos jovens? 6%. Isso é um horror. É um horror por sindicato. O que eu estou querendo dizer é que o terceiro grande desafio é como que a gente aproveita esse momento para recuperar força, porque nós apanhamos demais. E aí é centrar em questões que, no meu entender, são decisivas. Uma, o movimento sindical tem que, não é descer as bases, é subir as bases. Quem manda são as bases, não é a direção sindical. Né? Eu gosto muito desse termo, não é mais... Porque antes a gente utilizava o termo, não, nós temos que descer as bases. Não, é melhor, vamos mudar esse termo. Nós temos que subir as bases. O movimento sindical se descolou muito. Eu estou falando no geral, não estou falando do Simpro, não estou falando, né, de um sindicato em particular. O movimento sindical se descolou muito das bases, se distanciou demais das bases. É preciso voltar às bases, subir as bases. Né? É preciso fazer mais debate. Tudo isso que eu estou falando é fácil de falar, dificílimo de fazer. Vocês me convidaram para falar, então eu estou falando. É preciso intensificar a luta de ideias. Comunicação passa a ter um papel chave. Sem comunicação forte, a gente não consegue fazer lutas econômicas fortes, a gente não consegue vitórias políticas fortes. Intensificar a luta de ideias. É preciso formar novos sindicalistas, principalmente na juventude. Nós vamos ter que repensar toda a nossa prática de formação para ver como atinge os jovens. 6% de sindicalizados na juventude é um índice desesperador, muito preocupante. Então eu acho que esses são alguns dos desafios
nesse rumo de aproveitar esse momento para ganhar fôlego, para ganhar musculatura, para comer arroz e feijão, né? Eu brincava outro dia, eu acho que foi inclusive no debate do SES, se eu tiver errado, o Peta me corrige, Lili me corrige, Gilda, eu cheguei a falar isso. Pô, esse não era um ano excelente para a gente lançar a todas as centrais sindicais e pressionando o governo, lançar uma grande campanha de sindicalização? Fazer do 1º de maio um 1º de maio da sindicalização? Falar com o Lula, né? O menino aí, esse chefe de Estado, bandidinho, mas esse chefe de Estado dos Estados Unidos, né? Que teve aqui agora, um dos pontos de pauta com o Lula foi exatamente a questão da valorização do trabalho, que foi aquela reunião do Lula com o Biden lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Biden fez defesa de sindicalização. Por que o Lula não utiliza o 1º de maio para ir à televisão, para mostrar que só existe democracia com sindicato forte? Só existe democracia com sindicato representativo. Que só existe democracia se o índice de sindicalização no Brasil crescer. O Biden fez isso nos Estados Unidos, por que não faz isso aqui no Brasil? Né? Então, me parece que esse é o grande desafio de como a gente recupera a força depois de ter apanhado tanto. Lili, eu acho que você foi boazinha, me deixou passar mais do que 10 minutos, mas eu ponho um ponto final. Chega, acabou, chega, desculpa aí ter estourado. Eu deixei só alguns minutinhos para não cortar o Tá final. bom, tá Obrigada, bom. Biro.